Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sala de estudo virtual aqui do IGESE, né, com os nossos parceiros de transmissão, que é da Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás, para estudarmos mais um dia, né, mais uma noite, essa obra das causas primárias, com nosso amigo e professor querido, nosso irmão, Otacílio Rangel. Boa noite, professor Otacílio. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridos companheiros. Que alegria a gente estar aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo. Muito bom a gente conversar, estar aqui juntos. Um grande abraço a todos e sejam todos bem-vindos. Desde dezembro, né, professor, que nós não pegamos essa obra, né, das causas primárias, dia Isso. 20 de dezembro, se eu não me engano, que nós estudamos as divindades, né, os atributos das divindades, né, professor? Exato. E hoje vamos estudar a espírito e matéria, né, professor? Isso é assim, dando seguimento ao que a gente encontra no Livro dos Espíritos, na parte 2, na parte primeira, né, no capítulo 2 agora, que nós estamos entrando nessa parte de informação das origens das coisas, né? Então é muito importante a gente poder seguir o Livro dos Espíritos, mas ir acrescentando os conhecimentos que a gente já tem adquirido ao longo de todo esse tempo com a ciência. Mesmo porque essa primeira parte, Allan Kardec usou muito do conhecimento da ciência da época dele, né? Hoje eu vou fazer um resumo do que era conhecido na época, para a gente poder compreender por que ele formulou as perguntas do jeito que está no Livro dos Espíritos. Então vai ser muito bom a gente conversar sobre. Eu acredito e eu tenho certeza que aí o senhor vai deixar muito mais claro para nós, né, professor? Os Vou. nossos amigos aqui já estão todos a postos, né? A Ana Sintra, eu vou citar aqui os nomes, né, professor? Como é a primeira Isso, do ano aqui das obras isso. primárias, das causas primárias. Comigo, né, junto com o professor, vou falar a Lúcia, a Ana Sintra, a Lúcia, a Ostília, a Maria Marchiori, a Antônia, a Olga, Ana Carolina, Alba, Luciene, Diná, Francisca Gil, Nilce, Patrícia Otaviana, Osmarilda, Bernadette, vamos ver quem mais está aqui, a Ângela Bueno, a Rosalina Malzone, a Débora Cristina, Bernadette Passos, Maria Cleusa, a Osmarilda, acho que eu já falei, né? Não sei. Luiz Erlan, Maria Guimarães, a Sandra Maria Borges, a Suzy Prudente, olha quantas pessoas, professor. É, A Ana Carolina, já falei, professor. Eu vou repetir porque são tantas é, pessoas que eu não memorizo todas, então é melhor repetir. não, Márcia Alves, Maria Lúcia Barbosa, Margarete Cruz, Osmarilda Valéria, a Olga Quilnaglia Barros, Encarnação Moreno, a Joelma, o Ailton, a Fernanda Negreiros, a Dilva, Célia Viana, a Maria do Carmo Castro, a Josefa Torres, a Jo aqui de Santos, a Marlene, Isabel Espanhol. Todos aqui, professora, aposto, aqui já somos mais de 82 pessoas aqui juntinhos, ligados com o senhor. Então, com Deus. é muito bom, é muita alegria, muito importante a gente estar junto nesse movimento, porque quando a gente se reúne assim para estudar, a gente também está fazendo uma coisa muito importante no nosso planeta, porque nós estamos concentrando nossas ideias nos valores espiritualizantes do mundo, e a gente está contribuindo dessa maneira para acender as luzes espirituais no nosso planeta. A gente pode
fazer uma comparação. Eu não sei se vocês, às vezes, veem as fotografias que os astronautas que estão no laboratório e em órbita na Terra, eles de vez em quando tiram fotos dos Estados Unidos, do Brasil, da América Latina, né, da Europa, e vai mostrando as cidades com luzes, Sim. principalmente as fotos da noite. E a gente vê aquelas luzes representam a nossa luz elétrica que a gente liga durante a noite e que pela estação orbital eles conseguem fotografar, filmar. Pois bem, quando a gente está fazendo esse trabalho espiritual e está estudando valores espirituais, buscando conhecimento das coisas de Deus, a gente está acendendo a nossa luz espiritual. E os espíritos que abrem os olhos para olhar para a Terra começam a ver essas luzes que nós estamos acendendo do mesmo jeito. Então, é importante a gente entender que a nossa participação não é uma participação figurativa, ela é significativa espiritualmente. Estamos contribuindo para a paz no mundo. Vamos continuar aqui. Ai, que lindo, professor, lindo. Essa forma que o senhor deu para visualizar direitinho, que lindo. Vamos começar com uma prece, então, que já foi uma prece esse início, né, professor? Para mim já foi linda, mas vamos iniciar com uma prece, então? Vamos sim. Pensemos no nosso Criador, lembremos todos nós que somos filhos desse Pai amoroso e bom, justo, mais misericordioso, que está sempre providenciando para todos nós todos os recursos que nós precisamos de utilizar para a nossa evolução espiritual. E agradecer a Deus por tantas bênçãos. Agradecer a Deus por ter nos oferecido, como irmão mais velho e nosso mestre, o nosso querido Mestre Jesus, que tem trabalhado incessantemente pela espiritualização do nosso planeta. Veio ele mesmo há 2000 anos atrás conviver conosco, ensinar lições preciosas, dar o exemplo, mostrar que é possível, que todos nós podemos conseguir fazer o que ele fez, como ele mesmo disse, e nos esforçarmos, pedirmos sempre ao nosso Pai Celestial que, além dos recursos que a gente recebe, que facilita o nosso progresso, que também nos dê força, coragem, bom ânimo, para que nós possamos seguir em frente com muita determinação. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora, abençoe-nos sempre, abençoe todos os nossos irmãos em humanidade, que vivemos aqui nesse planeta de expiações e provas, local de trabalho de aprimoramento, e que estamos, graças ao tempo de vida que já tivemos aqui, pelos aprendizados que já temos conquistado, estamos na iminência de tornarmos o mundo mais generoso, mais tranquilo, mais pacífico, com a adesão de todos os espíritos que aqui vivemos no trabalho do bem comum. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam em todos os corações. Que assim seja. Muito bom. Seu microfone. Nós vamos iniciar, então, né, professor, essa parte da matéria e espírito. Aí o senhor já quer que projete aqui ou mais daqui a pouco o senhor projeta? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui um pedacinho com o meu livro, vamos conversar um pouco, para a gente lembrar do panorama científico que Kardec vivenciou na época que ele formulou essas perguntas. Porque é muito importante entender essas perguntas com base no conhecimento científico da época. Tá certo? Para depois, então, a gente dar um salto de qualidade
e apresentarmos como é que nós vemos com os olhos da ciência hoje aquilo que Kardec questionou os espíritos, para que a gente então possa atualizar nosso conhecimento científico, porque as informações que os espíritos dão são todos atuais. Mas a formulação das perguntas de Kardec é que eram baseadas no conhecimento da época. Então, nós não precisamos preocupar-nos em atualizar o Livro dos Espíritos, que ele é plenamente atual. O que a gente precisa é compreender, não é, a razão histórica das perguntas formuladas, porque as respostas dos espíritos deram com conhecimento profundo, portanto, elas valem e vão valer para sempre. Isso é que é importante a gente entender, fazer uma distinção, porque há pessoas que, ao ler rapidamente o Livro dos Espíritos, acha que ele está desatualizado, e isso não é verdade. O Livro dos Espíritos, com as informações trazidas pelos Espíritos, ela é plenamente atual e, além do mais, tem informações adiantadas pelos Espíritos que nós ainda não conseguimos entender e descobrir, mas a gente vai caminhando e vamos conseguindo isso aos poucos. Então, é importante a gente se posicionar de maneira correta para não tirar ilações enganosas, erradas, daquilo que veio para ficar conosco até a consumação dos séculos, como prometeu Jesus, que o Consolador prometido ficaria conosco até sempre. Isso significa que as ideias colocadas aqui são plenamente atuais. Então, vamos pensar nisso de maneira adequada. Então, vamos lá. Ao iniciarmos esse tema, então, é preciso que a gente tenha em mente que a compreensão de uma origem para o universo e de nós mesmos sempre foi e vai continuar sendo ainda por muito tempo uma preocupação do ser humano e que essa ideia tem acompanhado a própria evolução do homem. Dessa maneira, é natural a gente encontrar diferentes conceitos sobre essa questão em diferentes filosofias, tendo em vista a heterogeneidade dos hábitos, dos costumes dos povos e mesmo das características individuais de cada um de nós, porque o nosso entendimento varia de pessoa para pessoa. Então, as concepções de Deus, por exemplo, que nós já falamos um pouco, diferem em função das religiões, das filosofias e até na ciência, têm sofrido diversas mudanças, com uma tendência moderna de excluir a ideia de Deus do contexto da origem do universo. Isso não é, capitaneado por alguns cientistas, não por todos, porque há hoje também um movimento de cientistas mais lúcidos que buscam ver nas descobertas do conhecimento da natureza uma intenção, uma inteligência por trás, portanto, uma busca de um ser superior. No século XIX, época em que Allan Kardec viveu, o pensamento humano havia conquistado no mundo ocidental a liberdade em relação ao controle do pensamento religioso, que foi dominado pela Igreja Católica durante muitos séculos. As filosofias de cunho ateísta estavam em voga. A ideia de Deus sofrera um reducionismo que lhe atribuía características antropomórficas, com muitos atributos humanos e inaceitáveis, dentro dos princípios de justiça e universalidade, induzindo os pensadores a rejeitar, portanto, pensando mais cientificamente, essa concepção. É importante aqui também lembrar que, enquanto uma elite intelectual construía o seu próprio pensamento, a população, o povão, que não tinha recursos de escolaridade, na época de Kardec, a escolaridade era muito baixa, não era acessível a todo mundo, e a instrução
seguia, então, uma tradição construída ao longo dos hábitos familiares. Os filhos aprendiam com os pais. Por essa razão, o pensamento de um povo sobre Deus é heterogêneo e ainda muda de pessoa para pessoa. Com esses apontamentos feitos, a gente, então, pode pensar no conteúdo que a gente vai passar adiante, porque as ideias da ciência da época começam a construir novas visões de pensamento, de entendimento da natureza, e por isso mesmo novas coisas vão surgindo no conhecimento cotidiano. Porque muitas das conquistas da ciência às vezes vinham à baila nas discussões realizadas pelos cientistas, não é, que se reuniam de tempos em tempos em conferências para discutir as ideias que estavam sendo colocadas. E muitas dessas ideias, como já existia um jornalismo, elas também eram publicadas nos jornais da época. Então, com isso, a gente vai adentrar agora um tema que certamente, na concepção humana, houve muita mudança em face desse desenvolvimento científico, não é? Adquirido pela humanidade, tanto na época de Kardec e com a evolução da ciência até os nossos dias. Para a gente se posicionar bem, é interessante que a gente tenha conhecimentos qual era a estrutura de entendimento da ciência na época do codificador. Ou seja, mais de um século e meio atrás, na verdade, quase 2 séculos atrás. Se tomarmos, por exemplo, né, como primeira informação da doutrina espírita, a edição do Livro dos Espíritos como referência, que foi, não é, em 1857. Então, a gente adentrou, né, no século XIX mais quase 50 anos para entrar no século XX, e depois a ciência desenvolvendo todo esse tempo, nós entramos no século XXI, estamos no 25º ano do século XXI, portanto, terminando o primeiro quarto do nosso século XXI, porque 25 anos já representam um quarto do século. Veja que a gente continua desenvolvendo cientificamente. Então, naquela época, o conhecimento da termodinâmica, da lei da mecânica e do movimento planetário, bem como os fundamentos da eletricidade e do magnetismo e as propriedades das ondas luminosas já estavam estabelecidas. O conhecimento de muitos dos elementos químicos e a montagem da tabela periódica dos átomos estava se dando. Todos os átomos dos elementos químicos ainda não estavam descobertos, certo? Estavam se dando com as pesquisas dos químicos e dos físicos. Mas a estrutura do átomo, que era concebida naquela época, era como se fosse uma minúscula esfera indivisível ainda, porque a gente não conhecia a estrutura atômica da matéria naquela época. Ela veio ser conhecida depois de Kardec, depois da desencarnação de Kardec. Então, a ideia vigente na época era de que, numa reação química, os átomos se separavam, se reorganizavam em outras substâncias. Ou seja, as moléculas da substância eram constituídas de arranjo de átomos iguais ou diferentes, mas o átomo era bolinhas, era esferas. A gente nem sabia direito, né, como é que a eletrização da matéria se dava. A gente não tinha muita clareza e entendimento, mas a gente já sabia da eletricidade e do magnetismo também. Ao mesmo tempo, com o uso do microscópio, Pasteur já tinha identificado os micróbios e a sua relação com as enfermidades. A teoria da evolução estava sendo estabelecida, e na época da segunda edição de O Livro dos Espíritos, no ano de 18 de março de 1860,
O livro de Darwin sobre a origem das espécies já estava publicado, porque ele foi publicado em 1859, mas a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, a segunda edição do Livro dos Espíritos já inclui com mais clareza, não é, pela organização que Kardec fez, da estrutura das perguntas e respostas, a ideia evolutiva do mundo material, que estava também já vista e descrita pelos espíritos no mundo espiritual. E que a gente já estudou do ponto de vista espiritual através do estudo do livro Evolução em Dois Mundos, que a gente já fez aqui. O conhecimento da termodinâmica era bem estabelecido em suas leis básicas, mas o conceito de energia ainda estava no seu início. A palavra energia, na época de Kardec, se associava muito mais ao vigor físico de uma pessoa do que a ideia de energia que se tem hoje na atualidade. A gente quase não falava em energia eletromagnética, em energia de movimento, em energia atômica, nada disso a gente conhecia, nada disso estava bem estabelecido ainda. As trocas de calor, por exemplo, não é? E a transmissão da eletricidade eram pensadas como se um fluido calórico ou elétrico saísse de um corpo e passasse para o outro. Por quê? Porque eles faziam uma experiência simples. Você pega um corpo quente, um pedaço de ferro que você esquentou, coloca dentro de um balde de água que estava frio, a peça de ferro esfria e a água esquenta até que os dois fiquem na mesma temperatura. Então, era como se saísse um fluido calórico do ferro e passasse para a água. A gente, quando punha a mão num corpo quente, a gente sentia um fluido calórico esquentando a mão da gente. Se a gente tocasse, ficasse segurando, queimava a mão da gente. Então, a gente pensava que tinha um fluido, alguma coisa material que saía de um corpo e entrava no outro. Essa era a ideia. A ideia de fluido vem daí. A ideia de fluido que a gente ainda utiliza na doutrina espírita vem daí. A gente não falava que era uma energia de calor, que passava, né, do ferro para a água. Tá certo? Então, era uma troca de fluido. Então, um corpo quente tinha mais fluido calórico do que um corpo frio. E a corrente elétrica é estabelecida por meio de uma transmissão de fluido elétrico, de um corpo mais rico desse fluido para outro corpo mais pobre. As máquinas a vapor já eram bem conhecidas e utilizadas. E o telégrafo, a comunicação sem fio, né, comunicação sem fio também já estava em operação. Os conceitos de geração espontânea da vida ainda eram defendidos por muitos cientistas da época, e as teorias dos germes só foi aceita plenamente com as ideias de descoberta dos micróbios por Pasteur, com a utilização do microscópio. Por exemplo, a gente deixava uma carne, ela estragava e apareciam as larvas, e a gente pensava que tinha uma geração espontânea das larvas, até que a gente percebeu que eram os mosquitos que punham ovos ali, e os ovos, não é, amadureciam e formavam as larvas que iam depois formar as novas moscas. Portanto, não tinha nada de geração espontânea, era um processo de geração que vinha de uma espécie, não é, que dava continuidade ao processo de reprodução. Mas o conceito inicial, né, era esse. A gente pensava que era assim. Então, as estruturas, por exemplo, das células vivas em seus núcleos e organelas ainda não eram desconhecidas. Há um livro do Gabriel Delany chamado Evolução Anímica, já no ano de começo de 1900, 1920, por aí, ele escreve Evolução Anímica e fala das células. Mas se vocês lerem o livro, vão ver que a descrição das células é muito complicado, porque a gente não sabia que as células tinham o núcleo, tinha os cromossomos, tinha as organelas, as
mitocôndrias, nada disso era conhecido, porque o microscópio da época não tinha resolução para ver essas organelas de dentro das células. Então, ele faz uma teoria muito bonita da evolução anímica com base nisso, mas sem os detalhes que o André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos. A genética, por exemplo, não era conhecida, mas as experiências de Mendel sobre a hereditariedade estavam em desenvolvimento com a publicação do seu trabalho, que foi em 1865, portanto, é contemporâneo de Kardec. Na verdade, o grande desenvolvimento das bases científicas modernas só foi estabelecido no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Portanto, Allan Kardec não contava com esses conhecimentos modernos, mas se utilizou dos conhecimentos da ciência da época com precisão e propriedades admiráveis, porque ele tinha pleno conhecimento da ciência da sua época. E a gente, então, tem que tirar o chapéu para Kardec, porque ele fazia isso de forma muito bem feita e muito coerente. Então, a gente vai ver nas formulações das perguntas que Kardec faz aos espíritos, retratando esse conhecimento. E é admirável como os espíritos respondem às perguntas, respeitando esses limites, mas adiantando informações preciosas que só agora a gente pode entender melhor. Então, com essas observações, com essa colocação, a gente pode ir para a primeira pergunta dessa segunda parte aí, que fala sobre espírito e matéria, que é a pergunta de número 21. Kardec pergunta a seguinte coisa, veja como Kardec formula a pergunta. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Resposta dos espíritos, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. A gente não concebe Deus sem estar criando. Em nenhuma época da eternidade. Porque Deus é eterno. Viveu, vive, viverá sempre. Deus não teve começo, não terá fim. A gente já representou Deus aqui, né, para fazer uma analogia de entendimento, como uma reta, que não tem nem começo nem fim. Ela é uma sucessão infinita de pontos que define uma linha reta, mas ela não tem começo e nem fim. Ela é eterna ou infinita, dos dois lados. Nós que fomos criados em algum momento, a gente é uma semelhante a uma semi-reta. A gente tem um começo, é o começo da semi-reta, mas a gente anda na direção para o outro lado que não tem fim. Então, nós somos imortais, Deus é eterno. Deus não tem nem começo nem fim. Nós temos começo e somos imortais. Portanto, a gente não é eterno, a gente é imortal. É bem assim a colocação filosófica desse conceito. Não é? Então, a gente não pode imaginar conceber Deus, inteligência suprema do universo eterno, inativo em algum momento. Então, aquela visão estreita que a gente, simbólica, que a gente absorveu lá do Velho Testamento, da lei mosaica, que Deus criou o universo em 6 dias, descansou no 7º, é uma fantasia. Deus não criou o universo em 6 dias, porque Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando até hoje, porque o universo está em expansão, em crescimento, em desenvolvimento, porque Deus não para de criar.
nunca deixou de criar, não para de criar. Portanto, Deus cria o universo. Essa é a maneira da gente se referir a Deus, não como Deus, um criador do universo que está pronto. O nosso universo não está pronto. O nosso universo evolui porque Deus continua criando. Não é? Então, a gente não tem essa concepção, por isso que os espíritos respondem, só Deus o sabe. Não é? Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, da ação de Deus, podereis concebê-lo ocioso, sem fazer nada, um momento que seja. Não é fantástica essa resposta dos espíritos? Veja que os espíritos respondem de uma forma completa, filosoficamente inteira, resposta plenamente satisfatória. Então, o conceito de origem, que sempre preocupou a mente humana, e é claro que o desejo de ter essa informação conduziu também a curiosidade de Allan Kardec na formulação dessa pergunta, porque Kardec queria saber como é que tudo começou. Então, essa resposta dada pelos espíritos, a gente encontra também o limite de conhecimento dos espíritos, porque o espírito que está respondendo aqui não é um espírito absolutamente puro. É um espírito superior, mas não tem ainda a concepção de Deus na sua concepção mais aguda, não é como seria Jesus respondendo. Mas também a gente não tem compreensão, então essa resposta tem que ser dada por um espírito que está entre Jesus e nós. É natural que a gente vá aprendendo com os professores, que vão passando as verdades para nós, que nós podemos compreender, até que a gente possa compreender a sua totalidade quando a gente conversa e tem a compreensão de um espírito angelical. A gente vai chegar lá um dia. Nos dias de hoje, nós temos modelos de origem para o universo, sendo mais aceito o modelo do Big Bang, seguido do modelo do universo inflacionário, como início e expansão do universo que observamos até os dias de hoje, que é o modelo colocado pela ciência atual, que não era de conhecimento de Kardec. Esse modelo está baseado em observações astronômicas e astrofísicas, que são relativamente simples de entender. Tá certo? A gente pode tentar entender isso aqui, a gente pode depois fazer, não é? Falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos andar um pouco mais para frente. Antes de descrever esse modelo, que é mais aceito, da origem do universo, vamos avançar com mais algumas perguntas, para a gente poder compreender a coisa de um ponto de vista mais amplo. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos e o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha a pergunta de Kardec. É o jeito que se pensava sobre a matéria na época de Kardec. O que era a matéria? Uma coisa que tem extensão, que é capaz de impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável, não é? Que tem a sua dureza ou a sua fluidez, mas é uma coisa que impressiona os nossos sentidos. Aí o que os espíritos respondem? Do ponto de vista vosso, elas são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Isso é o respeito que o espírito tem do nosso pequeno entendimento. Mas aí vem o mas com informações novas. A matéria existe em estados que ignorais. Pode ter, por exemplo, pode ser, por exemplo, tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Mas para vós, porém, não seria, porque não teria percepção dela.
Veja como os espíritos são amorosos, não é? Respeita a nossa ignorância, respeita o nosso pequeno conhecimento, mas abre a nossa cabeça dizendo: olha, isso é uma revelação. A matéria, num estado tão sutil, tão etérea, que não impressiona nenhum dos vossos sentidos. Mas ela existe. Ela é sempre matéria. Para nós, por enquanto, não seria porque a gente não consegue observá-la. Não é muito bom a gente conversar com um espírito que gosta da gente, responde a nossa pergunta, mas dá informação adicional, preparando a gente para um futuro? Eu acho fantástico isso. Aí Kardec, claro, aceita a resposta, mas a gente fica com a curiosidade: o que seria então matéria? Então Kardec faz uma pergunta, subpergunta, que é a 22A, perguntando o seguinte: que definição? Então, nesse caso, vocês que são espíritos mais evoluídos, que definição podeis dar da matéria? Olha que conceito maravilhoso que nós vamos tendo aqui. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Essa definição não é uma definição sensorial, baseada nos nossos sentidos. Deixa ela aí sendo vista, Ana, porque ela é muito interessante. A matéria é o laço, tá certo? Já é uma função que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve. Então, um instrumento de que o espírito se serve. O espírito se veste desse instrumento e sobre o qual, e para se vestir desse instrumento, para atuar nessa mesma matéria. Então, o espírito se corporifica na matéria para, utilizando uma corporificação capaz de atuar, exercer função sobre a própria matéria. Olha que elegante, não é? Eu pego aqui o meu celular com a minha mão. Meu celular é feito de matéria. Para eu pegar o meu celular, eu preciso de uma corporificação material, que é o meu corpo físico. É isso que o Espírito está dizendo. Tá certo? Muito bom isso. Mas se ele está falando do Espírito, e a gente vai aprendendo que o Espírito existe num estágio evolutivo, desde grosseiro até um estado extremamente evoluído de espírito superior, espírito perfeito, espírito angelical, espírito puro. Então, é essa matéria que é o laço que prende o espírito, para que ele haja sobre a própria natureza, que é material também, tem que existir nos estados desde mais grosseiro até mais sutil, para atender todos os níveis evolutivos do ser espiritual. Isso é muito bonito. O conceito moderno de matéria, então, pode ser entendido em níveis diferentes, quando falamos em termos microscópicos ou macroscópicos, ou no microcosmo ou no macrocosmo. Sob o prisma microcósmico, a matéria quase se confunde hoje com o conceito de energia, porque falamos em partículas elementares que formam as estruturas atômicas constituintes da matéria macrocósmica. Quer dizer, as estrelas, os planetas, são constituídos de partículas elementares
que formam estruturas atômicas que vão dar sustentação às matérias mais grosseiras. Isto é, o meu celular que eu seguro é feito de átomos. A minha mão que segura também é feita de átomos. Não é? Então, para a gente entender essa matéria microcósmica, nós vamos ter que falar um pouco dos conceitos que a ciência já tem. Por quê? Porque a ciência está estudando ainda a matéria que fere, de alguma maneira, os nossos sentidos. E aqui a gente tem que fazer um parênteses. Isto é, os nossos sentidos, que são aqueles que nós temos da visão, audição, tato, olfato e gustação, mas com toda o desenvolvimento da ciência, que a gente desenvolveu sensores para ampliar nossa capacidade visual, para ampliar nossa capacidade auditiva, para ampliar nossa capacidade de interagir com as moléculas através da gustação e do olfato, para ampliar nossa capacidade de percepção das forças que representam o tato e o sentido de calor que a gente percebe pelo tato, calor ou frio, então troca de energia, é preciso então que a gente utilize de uma tecnologia extremamente avançada para investigar a matéria na sua intimidade mais profunda. E foi assim, através dessa curiosidade, que o homem foi descobrindo que o átomo não era átomo, porque a palavra átomo significa aquilo que pode ser, aquilo que não é cortado, não é? Átomo significa átomos, do grego, tomos é cortar. É uma partícula negativa, é aquilo que não pode ser cortado. Então, a gente que pensava no século de Kardec que os átomos eram esferinhas, a gente descobriu que ele tinha uma estrutura feita por partículas menores ainda daquilo que a gente chamava de átomo. Então, hoje, a gente pensa sobre o átomo, não é? Nós vamos falar um pouco de matéria agora, porque depois a gente vai precisar de falar em outras coisas mais sutis, para a gente poder depois falar de um fluido especial, que é o fluido universal, o fluido cósmico. Então, eu queria que a Ana mostrasse aí a nossa primeira figura, não é? O que nós, os cientistas hoje, com o conhecimento que a gente tem, pensa que é o átomo. Então, o átomo é uma estrutura organizacional composta basicamente por 3 partículas maiores, que é o elétron, uma partícula carregada com carga negativa, e dentro do núcleo, 2 partículas especiais, chamada próton, carregada com carga positiva, e uma outra partícula praticamente do mesmo tamanho do próton, mas que não tem carga elétrica. É neutra, por isso ela é chamada de nêutron. Então, elétron, próton e nêutron se organizam para formar a estrutura atômica. E o que é uma estrutura atômica? Ela está estabelecida, investigada por interações que ela tem um núcleo muito pequenininho, daqui a um pouco eu digo o tamanho dela, e é envolvida por fora por uma nuvem de partículas bem pequenininhas, carregadas negativamente, que a gente chama de elétron, então, por uma nuvem eletrônica. Tá certo? E os átomos se distinguem um dos outros por 2 características. Não é? Na verdade, por 3 características. Pelo número de prótons que tem dentro do núcleo,
o número de nêutrons que tem dentro do núcleo e o número de elétrons que tem na esfera eletrônica, na nuvem eletrônica que envolve o átomo. Veja, isso parece uma coisa estranha, mas eu vou fazer um modelo para a gente compreender mais claro, tá certo? A gente, quando pensa no planeta Júpiter, o planeta Júpiter é um planeta interessante, porque ele é muito gasoso. Ele tem uma atmosfera muito grande. O raio da nossa atmosfera é pequenininho. O raio da atmosfera de Júpiter é imensa. Então, quando a gente quiser pousar uma nave lá em Júpiter, ele vai ter que atravessar toda a atmosfera, que é muito densa, e ir aprofundando, aprofundando, até encontrar uma coisa sólida. A coisa sólida é porque o planeta é muito frio, são hidrogênio e hélio liquefeito, mas numa pressão tão grande que o hidrogênio está solidificado, está metálico, sólido. Então, ele tem uma esfera dura de átomos, porque lá para dentro tem átomo mais pesado também. Mas ele tem mais um caroço, tá certo? E tem uma quantidade muito grande de atmosfera. É como se fosse uma ameixa. A ameixa tem um carocinho lá dentro e em volta tem, não é? A polpa. A polpa seria a nuvem, a atmosfera. Então, é mais ou menos assim o átomo. O átomo tem um carocinho pequenininho lá dentro e tem uma esfera eletrônica que gira tão rápido em torno dele que é como se estivesse em todos os lugares em volta do átomo. Por isso a gente chama de nuvem eletrônica. Quem descreve a física desse comportamento é a física quântica. A física clássica não dá conta de explicar o átomo com todas as precisões. Tá certo? Ela falha. A física clássica, a física newtoniana, não dá conta de explicar o átomo. Falta informações especiais que foram desenvolvidos com a mecânica quântica. Não é? Então, a mecânica quântica surgiu para explicar os efeitos atômicos. E a gente, então, formulou uma teoria nova. Então, a física quântica não tem nada a ver com espírito. Aqueles que falam que o espírito é quântico estão falando bobagem, porque não sabe nada do espírito, então não adianta ficar falando que é quântico, porque a gente nem sabe o que está falando. Tá certo? Então, a gente sabe que as partículas pequenas, atômicas e moleculares, porque a organização de vários átomos vai formar moléculas, são estruturas explicadas pela física quântica, que explica o mundo pequeno. Ela não serve para explicar o mundo grande, macroscópico, só para o mundo microscópico. Certo? Então é importante a gente entender isso, para não ficar imaginando coisas. Então vejam, o elétron é uma partícula que pode ser arrancada do átomo. Então, quando a gente esfrega duas coisas, assim, está esfregando a nuvem eletrônica de uma coisa na outra. E a gente arranca elétrons uma da outra. Por isso é que fica eletrizado. Porque os elétrons têm carga. Se arranca um elétron de um objeto, não é? Qualquer, ele fica sem uma carga elétrica, ele estava neutro antes, então ele fica com carga positiva em excesso. Porque faltou um elétron para equilibrar aquela carga positiva, que são as cargas que estão no núcleo dos átomos. Porque as cargas positivas são os prótons, está no núcleo do átomo. Tá ok? Então, quando a gente pega um objeto qualquer, como o meu celular, eu estou fazendo a nuvem eletrônica da minha mão encostar na nuvem, interagir com a nuvem eletrônica do celular. Porque são os elétrons que estão interagindo por fora. Os elétrons ficam por fora das moléculas. Ok? Então, é uma visão bonita.
O que distingue um átomo do outro? O número de prótons, portanto, o número de elétrons, porque para o átomo ser neutro, se você enfia um próton lá dentro do núcleo, você tem que dar um elétron também na nuvem eletrônica para neutralizar ele. Mas se você enfia um próton lá dentro, as forças nucleares que equilibram o núcleo, que são forças muito mais fortes do que as forças eletromagnéticas, que vai compensar a repulsão dos prótons, porque força elétrica de cargas de mesmo sinal se repele. Então, os prótons deviam se repelir no núcleo. Mas eles são compensados pela força atrativa do núcleo, da força nuclear. Tem uma força extra que aparece ali dentro, que segura os prótons e são intermediadas pelos nêutrons. Então, os nêutrons ajudam a minimizar o contato das cargas positivas no núcleo. Então, para cada próton que você coloca, você tem que pôr um nêutron também. Pelo menos para os átomos mais leves. Nos átomos mais pesados, isso não é suficiente. Para cada próton, você tem que pôr 2, 3, às vezes até 4 nêutrons, para compensar, senão o núcleo fica instável e ele arrebenta, não é? E vira uma bomba atômica. Tá certo? Porque a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo em 2 pedaços, provoca uma transformação de energia de matéria em energia radiante, provocando uma explosão astronomicamente poderosa, que é a bomba atômica. A gente aprendeu a fazer isso. Quebrar um átomo para produzir bomba atômica, para produzir energia. Essa energia da explosão, se for organizada de forma controlada, você usa ela para esquentar água, por exemplo, e tocar umas turbinas e fazer energia elétrica. São as usinas nucleares de energia elétrica. Mas se ela for uma reação sem controle, ela é explosiva e aí causa profundos danos, como a gente já viu, né, na aplicação das bombas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Vamos mostrar o próximo slide, porque a gente queria falar para vocês também que os prótons e os nêutrons também não são partículas elementares. Eles também têm estrutura. O elétron é uma partícula elementar. O elétron não quebra em nada. Elétron é elétron. Sempre é um elétron. Ele não rebenta em nada. Ele é uma partícula elementar. Por isso que a gente chama de elementar a partícula que não se quebra. Tá certo? Então, o elétron é uma partícula elementar, mas o próton e o nêutron não é. O próton e o nêutron são, vamos olhar aqui dentro de um próton e dentro de um nêutron. A gente está olhando numa dimensão que é igual a 1,6 femtometro. O que significa esse nome, femtometro? Um fêmton é 1 dividido por 10 elevado a 15. Isso é 1 dividido por 1 seguido de 15 zeros. 1000, milhão, vai de 3 em 3. Bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. É 1 quintilionésimo do metro. É tão pequeno que é difícil medir. Tá certo? Então, isso é estimado, porque a gente não mede distâncias desse tamanho, mas a gente estima com processos físicos. E ele tem, então, da ordem de 1,6 vezes 10 a menos 15 metros. É tão pequenininho que não há jeito de ver. Os nossos olhos são impotentes para ver uma célula direita, imagina ver que é enorme perante um átomo. Imagine perante um próton e um nêutron. O próton e o nêutron são mais ou menos do mesmo tamanho. E eles são feitos de combinação de 3 partículas elementares, que faz parte das partículas elementares, que o elétron também faz parte.
Essas partículas elementares são chamadas de quarks. Esse nome quark foi dado pelos físicos, não é? E esse é o nome que vai ficar, que ficou, e todo mundo chama de nome. Tem que batizar por um nome, em vez de ser João, é quark, tá certo? E tem vários tipos de quarks. Tem quarks U e quarks D. Esses quarks U e D são definidos pelas propriedades que esses quarks têm. Por exemplo, o quark D, ele tem uma carga elétrica que é igual à carga igual a do elétron, mas é 1/3 da carga do elétron. E o quark U tem a carga 2/3 da do elétron. A D tem um sinal negativo, a do U, sinal positivo. Agora vocês vejam, por exemplo, por que o próton tem carga igual à carga do elétron? Porque se você somar a carga de 2 U's, que é 2/3 mais 2/3, dá 4/3, menos 1/3, que é a carga do quark D, dá 4/3 menos 1/3, dá 3/3, que é igual a 1. Então, a carga do próton é igual a uma carga do elétron. Então, ele tem a mesma carga do elétron, só que é positiva. O nêutron não tem carga. Então, vamos fazer as contas da carga do nêutron. São 2D e um U, não é? Então, vai ser 2/3 de E, menos 1/3 de E, menos 1/3 de E. Menos 1/3, menos 1/3 dá menos 2/3, com mais 2/3 dá zero. Então, o nêutron não tem carga nenhuma. Porque ele é feito de uma estrutura de 3 partículas, 2 partículas D, 2 quarks D e 1 quark U. Tá certo? E esses quarks se interagem uns com os outros por uma força nuclear forte. A força nuclear que está garantindo aqui, tá certo? A existência do próton e do nêutron e de todas as partículas outras, mesons, não é? Baryons, outros que existem na estrutura da matéria e que a gente conhece porque faz medidas nos laboratórios de destruição de matéria. E a gente, então, vai conhecendo essas matérias, essas partículas todas. Então, vejam, o nêutron e o próton não são partículas elementares. São partículas complexas, que têm uma estrutura. Agora, tem uma informação para vocês. A gente não consegue medir os quarks isoladamente. Os quarks só aparecem combinados entre si. Então, eles aparecem nas partículas que são estáveis, mas eles são os formadores dessas partículas estáveis, tá ok? Então, a gente pode, acho que hoje já falei muito sobre isso aqui, vamos parar por aqui, porque senão a cabeça de vocês vai ferver aqui de informação nova, não é? E na próxima vez eu vou mostrar para vocês como é que aí, a partir desses conceitos aqui, de elétrons, prótons e nêutrons, como é que a gente constrói todos os átomos que a gente conhece. Porque isso é feito pelos laboratórios da natureza. Aonde que são feitos os átomos? No núcleo das estrelas por fusão nuclear. Fusão nuclear juntar 2 núcleos de átomos diferentes num só, montando tijolinho para poder fazer átomos mais pesados. E é assim que a gente cresce toda a tabela periódica dos elementos químicos que existe não só aqui na Terra, não só no sistema solar, mas no universo inteiro. Por isso, a física que a gente estuda aqui vale para o universo inteiro. São leis da natureza universais, porque são leis de Deus. Seu microfone. Ah, agora sim. Pois é, professor, estou vendo aqui que tem algumas perguntas que não estão
não são da aula de hoje, então eu vou começar com a minha dúvida, que tem a ver com a aula de hoje. Professora, eu estou aqui, eu me senti na universidade, eu fiquei anotando tudo que o senhor disse, né? Então, tem alguma explicação, o senhor como físico, porque eu vendo a sua explicação, se eu entendi certo, que é isso que eu quero saber se eu entendi certo, os quartos são um mistério, certo? Como eles São, são elaborados, são um mistério, porque são. aí nós temos um alquimista aí, que a gente ainda não, a gente sabe, né, de onde vem, mas existe um alquimista aí que vai fazendo a mistura desses quarks, né? Estou falando certo, Isso, né? está falando certo. Desses quarks e a junção deles em determinadas situações vai criando toda a matéria existente na Terra. É isso, professor? Isso, e o elétron junto. Não, então, o elétron, ele já está ali, ele é uma partícula que não É, se quebra, eu entendi. Ele é. nunca, talvez, eu não sei, no seu laboratório, o senhor não consegue quebrar ele, né? O senhor não Não, quebra ele. olha, vocês já viram falar naquele acelerador linear que está lá em Genebra, não é? Tá certo? Que acelera prótons com uma velocidade muito grande, perto da velocidade da luz, faz um feixe rodando numa direção, outro na outra, e faz os dois feixes colidirem. Quando eles colidem, eles dão uma parada. A energia de movimento que eles tinham toda vira matéria. Nossa, E aí faz um monte de partículas diferentes. meu É por isso Deus. que a gente usa os aceleradores como laboratório de analisar a estrutura da matéria, porque a gente produz essas partículas por colisão de prótons ou de átomos carregados, né? Porque a gente tira um pouco dos elétrons para ficar carregado, e acelera nos aceleradores até atingir a velocidade bem alta, e aí faz eles colidirem. Na colisão, não é? Eles vão trocar energia e vão destruir um ao outro, mas produzir outras coisas que existem na natureza, que é fabricado no núcleo das estrelas, que está em combustão em temperaturas altíssimas. Tá certo? Então a gente produz as partículas todas e sabe quais são as partículas que existem. Por isso que os cientistas fazem esses experimentos para descobrir todas as partículas que existem na natureza. Deve ter muitas a serem descobertas ainda, né, professor? Provável que sim, mas até agora, o que a gente descobriu, a gente já concluiu, para explicar tudo que a gente observa até agora, a gente já concluiu uma tabela de partículas elementares. Quantas tem? É a periódica, professor? A tabela Não, periódica? não, isso Não? é átomo, que é mais Ah, complicado. ok, ok. Ok. É partículas A partículas elementares. elementares, ok. O átomo não é elementar. O Não, átomo sim, é estruturado, é complexo. Tá sim. certo? É tão pequenininho, mas já é complexo. Mas isso é novo, professor? Porque eu não lembro na minha época, não. É novo Não, isso? isso tudo na verdade, na sua época de estudante, já tinha descoberto isso, mas não tinha chegado na escola. Ah, tá. Agora já tem vários lugares que na ciência tenta explicar isso para as crianças já mais cedo. Ah, nossa. Olha, aí a gente começa a associar com o espiritismo, né, professor? Nosso pensamento vai longe, vai bem longe, né? Então, De entender. nós vamos ver depois, Ana, que o fluido universal é a matriz elementar de fabricar tudo isso. Já deu para perceber, professor. Já deu para ter uma clareza muito, muito, muito grande. E deu para Mas, entender também. mas a ciência ainda não chegou no fluido universal. E deu para entender também o que o senhor falou, né? Como o senhor disse, que a gente não consegue ver, né, esses quarks, né? Porque eles são Não, muito, muito, muito. não, Mas não. talvez a gente consiga, talvez não da maneira que eles se elaboram, mas sentir, né, professor? Enquanto espírito, talvez sentir, né? Ah, Sentir as coisas. quando eu penso, Ana,
pelas leituras que a gente faz do André Luiz, que quanto mais evoluído ele for, mais a gente tem a capacidade espiritual de compreender isso lá dentro, porque as faculdades do espírito permite conhecer a intimidade da matéria. Então. Mas a gente com o corpo físico não, porque o corpo físico é limitador. Por isso é que a gente vê os espíritos dizer, ao homem tem limites, Deus pôs limites ao homem, porque o homem está vestido de matéria grosseira. Então, mas quando a gente ouve, professor, que até o senhor explicou uma vez, né, da possibilidade, da capacidade que a gente veio, talvez a gente não saiba ainda, né, de fazer nossa autocura, de lidar com os nossos pensamentos. A gente está lidando com os quartos também, não está? A gente está manipulando essas coisas sem saber como elas são. Isso, é isso que eu quis dizer. A gente, de alguma maneira, se a gente souber, lógico, se conectar, né, com Deus, na oração. Porque tudo isso aqui, quem está falando, é uma espécie de energia condensada em matéria. Entendi. Nossa, é muito lindo de ver assim. E a energia, quer dizer, o fluido cósmico é algo que condensa em matéria. E com a combinação de todas essas partículas, você pode fazer o que você quer. O que quiser, Tudo que existe no universo. Porque provavelmente, como cientista, que o senhor falou que teve essa tabela, que ela já existe através de um estudo de cada componente, por exemplo, uma madeira, Claro. uma pedra. Você faz análise atômica dos objetos. Existe uma área da química chamada química analítica. O que a química analítica faz é pegar uma substância e decompor na estrutura, nos átomos que o compõem. Faz uma análise atômica do material. Quer dizer, o que tem na borracha? Quais são os átomos que constituem a borracha? Quais os átomos que constituem o osso? Quais os átomos que constituem a pele? O cabelo? Os órgãos. Aí você vai descobrir que tem moléculas, um conjunto de átomos, e os átomos que montam aquelas moléculas é carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, alguns metais. Nós poderemos um dia, mais à frente, professor, produzir órgãos que estejam falindo? Um coração? Claro que vamos fazer isso, porque nós vamos manipular células troncos que têm a informação interna para fazer isso, vamos fazer. Então tá bom. Já tem experimentos nessa direção sendo realizados pelos cientistas da área biológica. Que bonito. Professor, nós temos aqui algumas perguntas que não estão ligadas ao estudo, né? Sim. O Gilberto, ele colocou assim: paz do Senhor Jesus estejam com todos. Professor Otacílio pergunta: todos nós passaremos pelo umbral? E aí ele complementa aqui: e como poderemos ter a percepção do desencarne? Essa pergunta não é bem a pergunta do tema, mas eu vou dizer para você, deixa aí o Guilherme aí. É Guilherme, né? Gilberto. Olha, Gilberto, todos nós já passamos muitas vezes pelo umbral, porque essa não é a primeira encarnação nossa, meu amigo. Essa é a milésima, 10ª milionésima, sei lá quantos milhares de encarnações nós já tivemos. Então, a gente já tem a experiência do sofrimento nas regiões de sombra, do mesmo jeito que a gente tem já as experiências de colônias espirituais que nos abrigaram e nos ajudaram. Essa experiência para nós não é nova, só que a gente não lembra, porque a gente está no corpo físico novo, que não tem essa memória, mas essa memória é do espírito. Mas a gente, nessa encarnação, não necessariamente temos que, ao desencarnar, passar pelas regiões de sombra. Basta que a gente não haja de maneira imoral. Que a gente siga os ensinamentos que Jesus nos oferece. Que a gente procure ser pessoas dignas, honradas. Eu não vou passar pelo umbral.
pode apostar. Sabe por quê? Não é arrogância minha. É porque eu faço um esforço danado para não fazer coisa errada. E Deus sabe o esforço que eu faço. Então, Ele não vai me deixar sofrer desnecessariamente, porque eu já estou no caminho de reequilibrar-me nas ações que eu faço. Então, Ele vai me ajudar. Não há necessidade de eu sofrer no umbral se eu não tenho sentimento de culpa porque não fiz nada errado. Eu tenho meu sentimento de imperfeição. Eu sou ainda muito imperfeito, mas o aluno que está aprendendo não merece castigo, ele merece estímulo, tá certo? Então, se nós estamos nos esforçando para aprender, fazendo nosso esforço para agir bem, os espíritos bondosos nos recolhem durante a desencarnação e protegem a gente nas colônias espirituais. Mas, se nós fazemos as coisas erradas, escondemos, não admitimos, usamos do nosso orgulho para ferir os outros, para vaidade, para ter vantagem, para passar a perna nos outros, não tem porquê a gente ser acolhido se a gente não está fazendo por onde merecer. É o aluno que reprova, o aluno que não leva a sério a aula, que não está nem aí. O professor não pode cuidar dele, não pode dar nota para ele passar, porque ele não merece, não fez o esforço dele. É simples, não complica as coisas. Não tenha medo de umbral, não tenha medo de inferno. Nós já saímos das religiões que oferecia para nós um inferno permanente, e a gente já sabe que inferno permanente não existe. E que o sofrimento é uma consequência dos nossos atos. Se nós fazemos o esforço de agir de maneira adequada, mesmo sendo imperfeito, a gente tem o apoio dos bons instrutores espirituais que nos acolhem. E aí ele perguntou também, professor, né, como a gente poderemos ter a percepção do desencarne. Isso aí, cada um é de um jeito. Há espíritos, há pessoas que desencarnam, ficam vários meses no mundo espiritual sem saber que desencarnou, mas acolhido. Se não tem coisas de culpa, é acolhido nas colônias espirituais e a gente devagarinho vai acostumando com a realidade espiritual até descobrir que a gente já desencarnou. Mas aqueles que têm mais lucidez, que estuda, que aprende, que sabe como é, que se autoanalisa, vai perceber o fenômeno da desencarnação, vai participar dela e saber que já está fora do corpo. Cada um oferece aquilo que tem conquistado. Isso é uma conquista, esforço de cada um. Leia, por favor, o livro E a Vida Continua, do André Luiz. Esse livro é muito instrutivo com relação à sua pergunta. Leia o livro A Vida Continua, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Professor, eu acho que o pessoal achou difícil o tema mesmo, e não é fácil mesmo, né? Eu acredito que não é um entendimento muito fácil. A Diná, antes de eu colocar as outras perguntas, que também não são do tema do estudo, ela disse assim: se não conseguimos enxergar outras coisas. Não, desculpa, não é essa primeiro. Espera aí um pouquinho, já vou por essa. Ela colocou assim, ó. Professor, na aula de hoje não vou fazer pergunta. Na próxima encarnação, aproveito falar muito sobre esse assunto. Um grande abraço, com carinho, da praia. Ela deve estar na praia. Aproveita e descanse, Diná. Curte a praia. Eu acredito que muitos também tiveram uma dificuldade no assunto mesmo, né? Mas eu estou fazendo esse assunto para ser informativo. Eu não tenho nenhuma esperança, né, nem acho que isso é possível, porque a gente aprende isso devagar. Nenhuma esperança que vocês apreendam isso e fiquem sabendo disso, mas vocês estão tendo a informação de que a matéria que nós conhecemos, que está estruturada em átomos, são muito mais complexas do que a gente imaginava.
porque elas são feitas de estruturas de partículas elementares mais elementares ainda do que próton, nêutron e elétron. Tá certo? Então, é importante a gente saber que os cientistas invadem a estrutura da matéria para conhecer a sua intimidade através desses aceleradores grandes, uns laboratórios que gastam um dinheiro fantástico para produzir essas reações de colisões de partículas para poder conhecer a intimidade da matéria. Nós precisamos aprender isso. Os cientistas estão abrindo caminho para nós, mas é preciso que a gente vá abrindo a cabeça para perceber que o que a gente sabe precisa ser amplificado. Não é? Então, eu estou dando essas informações a título de ilustração, para que vocês saibam que Kardec, se tivesse na época de hoje, faria outras perguntas para os espíritos. Tá certo? Porque ele perguntou lá atrás, não é, se a matéria era constituída daquilo que ele pensava naquela época. E os espíritos disseram, não, existe matéria num estado muito mais sutil do que vocês imaginam. Para vocês, nem seria matéria. Veja como a gente está vendo isso agora. A ciência está mostrando para a gente que os espíritos falaram a verdade, porque a gente está estudando partículas elementares que a gente nem imaginava que existia. Professor. E aí, nessa sequência, falou a mesma coisa aqui, quer ver? A Lúcia. Professor, tenho que assistir essa aula várias vezes ou deixar para a próxima encarnação? Ela falou a mesma coisa. Mas não tem problema, uma hora a gente consegue. Não, eu sei da dificuldade, compreendo isso claramente. O que eu quero é que vocês se informem, não é? Que quando alguém vier falar bobagem para vocês, você diz, não, a ciência diz não é bem assim a coisa. Vamos com calma, não é? Não vamos acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam para a gente sem conhecer de verdade, sem conhecer de fato. Porque vocês já ouviram muito por aí que a física quântica explica as coisas do espírito, e tem gente que fica imaginando coisas, não tem nada a ver. A física quântica explica isso aqui, estrutura atômica da matéria. Tá bem claro agora. Aí a pergunta, né, da Diná, né? Se não conseguimos enxergar outras cores, o ultravioleta, então no mundo espiritual vamos conseguir, dependendo da nossa evolução? Com certeza absoluta que sim. O espírito foi criado por Deus para, quando desenvolvido, poder trabalhar com Deus em todos os detalhes da criação do universo. Portanto, a gente vai evoluir para compreender isso tudo com muitos detalhes. A Fernanda, ela está falando se o senhor pode dizer um pouquinho mais sobre as estrelas serem os laboratórios dos átomos. Eu vou falar sobre isso, Fernanda, quando eu falar sobre a tabela periódica dos elementos químicos, mostrar para elas por que a gente construiu essa tabela organizadinha, né? Parecido com uma tabela de multiplicação, de divisão que a gente estuda nos primeiros anos da matemática. A gente construiu uma tabela porque existe uma sequência evolutiva, formativa dos átomos a partir do hidrogênio, que é o átomo mais leve. Então, eu vou mostrar como é que isso acontece e aonde é feito. E aí a gente vai falar que isso é feito dentro dos núcleos das estrelas. Tá bom? Então, vamos lá. Na próxima sexta-feira, né, desse estudo das causas primárias, que é daqui 15 dias, nós vamos fazer isso. Vamos fazer esse estudo. Na verdade, daqui a 30... O senhor vai dar uma pausa. Na verdade, não 15 dias, são uns 22 dias, porque a semana que vem eu vou estar num congresso e não vamos poder ter a nossa sequência de palestras sobre esses temas. A Suzy Prudente comentou assim: professor, imagine daqui 50 anos, melhores alunos vendo esse mesmo assunto?
É, e tudo é questão de tempo mesmo. A gente vai aprendendo devagar, não é? O aprendizado é como subir uma escada, é degrau por degrau. Se a gente não parar no degrau e ficar desanimado, não é, a gente aprende. Mas tem muita gente que, não, está muito difícil, vou parar por aqui. Fica com preguiça mental, então não aprende. Então é o nosso esforço que nos leva a isso. O Einstein mesmo dizia isso. Olha, tudo que eu tenho feito é 1% de inspiração e 99% de transpiração, de trabalho. Então, é trabalhando, estudando, meditando, juntando as coisas que a gente vai aprendendo devagar. Devagar e sempre. Mas o tesouro do tempo, nós temos todo, porque Deus nos dá todo o tempo, somos imortais. O Ailton falou, verdade, fazemos o nosso melhor para termos consequências melhores. Quando você estava falando das ações, né? É. Concordo com o professor. E a Maria Lúcia, ela disse assim: entendi bem a estrutura do átomo. As perguntas, dúvidas da Ana foram as informações complementares que elucidou mais ainda. Eu sabia que ia ser a dúvida de todos. Eu também entendo isso assim. A Rosângela colocou, e nem plasma isso, porque nossa mente é tudo. Eu não sei em que momento, eu não lembro que momento que ela pode ter colocado esse comentário. Na verdade, Rosângela, a nossa mente tem a capacidade organizacional a partir da criação divina. Deus cria os elementos e nós juntamos esses elementos para formatar as outras coisas. Porque a ação da mente, a força mental, é uma força criativa. Tá certo? Então, de verdade, um dia, como espíritos superiores, a gente vai constituir e formar estruturas atômicas, porque a gente tem a competência espiritual para isso. Mas a gente não sabe fazer isso ainda. Jesus mandou parar a tempestade, andou sobre as águas, ele tinha controle sobre as forças da natureza, porque é um espírito capaz disso. Nós ainda não somos, mas seremos. Tem uma pergunta da Rosângela aqui. Boa noite, professor. Professor, se as partículas atômicas podem gerar energia e também gerar matéria, podemos dizer que matéria e energia são estados distintos dos mesmos elementos? Muito provavelmente, a gente poderia dizer, Rosângela, que tudo isso é transformação do fluido cósmico. A gente transforma a energia, né, em matéria e matéria em energia. Essas experiências são feitas em laboratórios. Depois eu vou dar uma explicação sobre isso também. A gente não sabe como funciona, mas a gente vê a entrada de partícula e a saída de energia, ou a entrada de energia e saída de partícula. Agora, o processo lá dentro, como é que opera isso, é desconhecido da mente humana por enquanto. A Rosângela ela disse aqui que ela estava se relacionando às zonas umbralinas, quando ela comentou, Sim. para não plasmarmos. Isso, é a gente usar a nossa inteligência, o nosso pensamento na busca dos valores superiores da vida. Ao fazer isso, não há necessidade. Umbral é para quem está na sombra, umbral é para quem está pensando mal, umbral é para quem está agindo mal, umbral para as pessoas que estão com mágoa, com raiva, com rancor. Quem não está assim, não tem motivo para isso. A gente não entende essas coisas porque a gente fica ainda com aquele atavismo de vidas passadas, da imagem do céu, o inferno, e do pecado venial e do pecado original e do pecado mortal. Não existe essas coisas. Quando a gente faz uma coisa errada, se a gente faz esforço de corrigir, a gente se liberta do erro. E se a gente se liberta do erro, não tem por que sofrer consequência dele, porque a gente consertou.
Professor, a Ostila, ela perguntou assim: qual o tipo de vida que existe em Júpiter? Tenho dificuldade em entender quais os tipos de vida existentes em outros planetas. Todos nós temos essa dificuldade, Ostília, porque a gente não sabe ainda imaginar vidas diferentes. Mas você imaginaria que uma baleia poderia viver dentro d'água se você não a visse? Não é? As vidas marinhas são difíceis da gente compreender, porque nós não conseguimos viver dentro d'água, não é? Nós temos um processo respiratório que precisamos viver dentro do ar, da atmosfera. Se a gente ficar fora da atmosfera também não consegue viver. Então, a corporificação dos espíritos em cada planeta assume a formatação adequada para a vida naquele planeta. Portanto, nós, com o nosso corpo físico, não podemos viver em Júpiter, nem em Marte, nem em Vênus, nem em nenhum dos planetas do nosso sistema planetário, senão na Terra. Só na Terra. Mas como espírito, a gente pode viver em qualquer lugar, porque o espírito é imortal e ele se adapta ao meio onde ele se encontra por razões da própria existência, porque o espírito nunca é aniquilado. Ele pode se adaptar às realidades de cada corporificação em cada planeta diferente, ou mesmo no próprio espaço cósmico, porque o espírito é uma realidade imortal. E o Ailton fez um comentário aqui, professora. Na verdade, somos obrigados a estudar e pesquisar. O aprendizado não vem de graça. Tenhamos interesse para descortinar o conhecimento. E é isso que me empurra para frente, Ailton. Eu quero aprender sempre, eu não tenho preguiça de sentar e estudar para aprender. Eu tenho 81 anos, eu continuo estudando. As pessoas dizem, já estou velho para estudar. Eu não estou, não. Eu vou continuar estudando sempre, enquanto minha cabecinha permitir. Porque é muito bom aprender coisas. A Rosângela comentou sobre a vida em Júpiter. Há artigos interessantes na Revista Espírita de 1858, publicados por Kardec. Isso, são informações trazidas pelos espíritos de Mozart, de Bernard de Palissy, que viveram também na Terra. Então, eles são espíritos que vivem em Júpiter, mas já vieram para cá, nasceram aqui como espíritos em trabalho. Mozart veio para desenvolver música, para deixar música para nós, e o Bernard de Palissy também, que foi um oleiro que descobriu a louça na França. Então, são espíritos, né, que conhecem e descrevem para nós. E a gente compreende a descrição deles, mas não compreende a, a essência da coisa, porque é difícil para nós imaginar vida num planeta que a gente não cabe. E assim nós encerramos as perguntas, professor, os comentários. Né? O Ailton encerrou aí muito bem, com a colocação muito boa, né, professor? Sobre o esforço, né, de cada um de nós para conhecer, né? E a Alba aqui colocou também que concorda plenamente com o senhor, que gosta de aprender coisas novas, né? É muito bom aprender, gente. Se a gente faz isso, a gente também movimenta os nossos neurônios e demoram a envelhecer se eles estão trabalhando. O cérebro fica ativo, né, professor? A gente prolonga a vida dos neurônios com os nossos esforços de aprendizado. Isso a ciência já conhece. E aí nós estamos encerrando, então, professor. Mais de 108 pessoas ficamos aqui reunidos, estamos aqui em 104 agora, né? Firmes, e a gente sabe que é muito mais até, porque às vezes tem mais de uma pessoa, né, professor? Claro.
as que vão assistir depois, né, posteriormente, que fica gravada nosso estudo na live, né, no YouTube do É. IEGESE. E é isso, nós estamos Vamos, encerrando, vamos, então. vamos lembrar, então, que na próxima sexta-feira, que é dia 24, eu estarei num congresso espírita lá em Uberlândia, o oitavo Congresso Espírita de Uberlândia, CEL, oitavo CEL. Eu vou para o céu, viu, gente? Oitavo CEL lá em Uberlândia. Estou colocando aqui os últimos comentários. A Valéria falou que é por isso que o senhor está com essa pele lisinha. Ah, Valéria, obrigado. A Rosângela aqui dizendo que gosta de estudar, mas tem algo que acho que meu grau evolutivo não ajuda porque não compreendo. Mas você vai compreendendo as coisas devagar. Tem coisas que você compreende, tem coisas que são mais difíceis. Para mim, é assim. Olha, entender compassos de música, regras musicais, eu não entendo nada disso, porque eu não estudei nada de música. Então, todos nós temos as nossas limitações. Eu ainda vou estudar música, vou aprender música direito, não é? Eu não sei nada da língua chinesa, não é? Não sei nada da língua grega. A gente tem muitas coisas para aprender. Ainda bem que a gente é imortal. A gente vai aprendendo. Verdade, né, professor? A gente, ninguém sabe tudo, né? Nem o mais inteligente. Sempre tem alguma coisinha que está ali para contribuir um com o outro, né, professor? Quando a gente souber tudo, a gente é espírito angelical. É, Porque para ser espírito angelical, precisa saber tudo. Então, Jesus é o nosso mestre. Ele sabe. uhum, ele Nós sabe estamos tudo. aprendendo junto. É isso. Então, chegando ao final de mais um estudo muito gostoso, professor, já estamos aqui às 22 horas e 35 minutos, que passou que a gente nem sentiu, né? É Podemos verdade. encerrar, então, professor? Vamos encerrar, sim. Você fala. Antes, aqui está chegando alguns comentários. A Maria da Graça disse: Eu só sei que nada sei. É, isso aí é uma frase boa, né, dita por um filósofo antigo. E a Bernadette disse: Boa noite a todos. Qual o dia da sua palestra no Congresso do Céu? Vou estar lá. Na verdade, eu não vou fazer palestra, eu vou assistir o congresso. Não, eu não Ah, fui convidado para fazer palestra. Eu me inscrevi para ir, porque eu sei que o congresso é muito bom e eu quero aprender com os meus companheiros que vão fazer palestra lá. tá vendo? Aprendendo sempre, né, professor? Sempre. Então, tá bom. Então, vamos fazer a prece, professor, Vamos. de encerramento. Agradecer a Deus e a Jesus, a toda essa equipe espiritual que coordena esse trabalho, por mais uma noite de aprendizado, por mais uma noite que pudemos compartilhar as nossas dúvidas, os nossos, tudo o que precisamos com o professor Otacílio. Agradecer por ele nos esclarecer com seu entendimento fácil, de uma maneira fácil para que a gente possa compreender. Agradecer pela oportunidade de nessa vida já estamos dando um passo em direção à nossa evolução, que possamos guardar o que aprendemos hoje, para que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, e compartilhar com todos aqueles que estão conosco. Que nossos anjos guardiões continuem conosco, nossos amigos espirituais, e que Jesus ampare esse trabalho para que ele permaneça sob essa égide tão grandiosa do nosso mestre e amigo,
de todos os tempos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, então. Então, até daqui a 15 dias. Isso, até dia 31. Então, tá bom. Um beijo. Um beijo a todos, um grande abraço, uma boa semana para todos. Que seja.